Bom dia, bom dia, bom dia. Eis-nos aqui, meus amados, minhas amadas, outra vez para trazer-lhes a palavra do Senhor, para trazer-lhes a instrução do Senhor nosso Deus. Bom dia, amados acolhedores, bom dia, família, irmã, bom dia, povo abençoado, para abençoar graça e paz do Senhor nosso Deus. Que vocês estejam bem, que vocês estejam ótimos, sempre dependentes do Senhor e à disposição do Senhor nosso Deus. Sejam bem-vindos todos vocês. Já cheguem aqui na nossa live, deixando os likes, os corações, os comentários. Vocês sabem que todas estas manifestações ajudam o nosso canal e eu preciso muito, muito, muito da ajuda de todos vocês aqui nas redes sociais, aqui no nosso canal no YouTube, tá bom? Segue a gente aqui no YouTube. O nosso endereço aqui no YouTube é o Clovisman. Se inscreva no nosso canal, ativa o sininho e compartilhem o nosso canal o máximo que vocês puderem, o máximo que vocês conseguirem. Clovisman é o nosso endereço aqui no YouTube, tá bom? Já chega aqui deixando seu joinha. A gente tem ministração também no Instagram, são poucas, mas nós temos ministrações no Instagram. Lá no Instagram o nosso endereço é o Clovis Apólio Oficial, Clovis Apólio Oficial lá no Instagram, e aqui no YouTube é o Clovisman, tá bom? Então ajuda a gente a se inscrever no nosso canal, compartilhando no nosso canal e ativando o sininho para que você seja notificado. Já deixou seu graça e paz? Faça isso agora. Deseja, escreva aí, eu desejo a todos um dia abençoado, tá bom? Vamos à palavra do Senhor. Meu Deus do céu, que carta maravilhosa. Oh, meu Deus, já tinha lido, estudado, ensinado isso aqui outras vezes, mas como dessa vez, para mim, pelo menos, tem, assim, sido esclarecedor demais, tá bom? Como é pedagógico o apóstolo Paulo, meu Deus do céu, como o Espírito Santo usa esse homem, é fenomenal. É fenomenal a forma que o Espírito Santo ele usa o apóstolo Paulo. É uma coisa maravilhosa, tá bom? Nós estamos no capítulo 10, nós estamos conversando sobre experiência não substitui obediência. Experiência não quer dizer que vai haver permanência, tá bom? Experiência não garante permanência. Experiência não isenta você de obediência. Nós estamos falando sobre isso, tá bom? E agora nós estamos aqui a partir do versículo 6, conversando sobre o perigo da idolatria, das coisas más, dos maus desejos, da alta confiança. Estamos conversando sobre isso, tá bom? A partir do versículo 6, Paulo fala isso. Tudo isso aconteceu, isso que as experiências, gente. O andar com Deus, aquela nuvem de dia que acompanhava o povo, era a presença do Senhor. Aquela coluna de fogo à noite era a presença do Senhor. O pão que caía do céu quer dizer que eles deveriam se alimentar de Deus. A água que eles beberam, tirada da rocha a rocha, era Cristo que os acompanhava. Eles experimentaram, todos eles experimentaram, e nós acabamos o versículo 5 dizendo que Deus não se agradou da maioria deles. Deus não se agradou da maioria deles. Nós vimos isso no finalzinho do versículo 5. Contudo, Deus não se agradou da maioria deles. Por isso, os seus corpos ficaram espalhados no deserto. Então a gente vem conversando sobre isso, e aí vem esse versículo 6. Essas coisas ocorreram como exemplos para nós, para que não cobicemos coisas más. A pergunta que não quer calar é, que coisas más? Que coisas más são estas? Não sejam idólatras. Como assim não ser idólatra? Como alguns deles foram. Como assim que eles foram? Conforme está escrito. Aí vem a primeira pista. O povo, isso aqui é o texto do Antigo Testamento. O povo se sentou para comer, beber e levantou-se para farrear. Verso 8, não pratiquemos imoralidade sexual. Aí Paulo destaca, nesse sentar, comer, beber e farrear, Paulo elenca uma prática, uma questão, tá bom? Porque pode ser imoralidade relacional, pode ser imoralidade sentimental, pode ser imoralidade nos tratamentos pessoais, pode ser também, entendeu? Mas Paulo destaca que não pratiquemos imoralidade sexual como alguns deles fizeram. Então as coisas más aqui tem uma pistinha aqui, coisas más o que é? Idolatria o que é? Tá bom? Então não é apenas você pegar e você se curvar perante um pedaço de madeira, de bambu. Não é isso só não, é mais pessoal, é mais carnal, é mais emocional do que tudo isso.
Então, não, aí ele elenca, não pratiquemos a imoralidade sexual, como alguns deles fizeram, e em um só dia morreram 23 mil. 23 mil. Tampouco devemos por Cristo a prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Lembra lá em Números, quando eles começaram a reclamar de comida, começaram a reclamar de que não tinha comida, aí o Senhor pegou e mandou para eles carne, e essa carne não foi bênção não, na verdade, foi maldição, na verdade, né? Para alguns até que foi bênção, para aqueles que têm um coração reto. Ora, as coisas de Deus, gente, para quem tem um coração reto, elas são ótimas, inclusive a perseguição para quem é de Deus. Agora, quando você não é de Deus, irmãos, até o bem pode ser mal, até a coisa boa pode se tornar ruim para você. Tão pouco devemos por Cristo à prova, como alguns deles fizeram. Então, botar Deus à prova, como alguns deles fizeram, e foram mortos por serpentes. Agora, como foi que eles colocaram Deus à prova? Não está escrito provar e ver de que o Senhor é bom? Não está escrito isso? Como é que provaram aqui, isso foi uma rebeldia? Porque isso aqui, gente, é muito do nosso interior. Vamos ver se o Senhor é Deus mesmo, vamos ver se o Senhor é Deus mesmo. Se for Deus, fala, mostra aqui. Se não for, não, vamos ver como é que é isso aqui. Então, é o coração com que a gente prova, gente. Provar e ver de que o Senhor é bom. Meu Deus, meu irmão, minha irmã, meu Deus do céu, Deus é bom. Vamos provar a bondade do Senhor. É isso, provar e ver de que o Senhor é bom. Não é provar para ver se o Senhor é bom. Não é provar para ver se o Senhor é todo-poderoso. Não é provar para descobrir se o Senhor é o divino. Não é isso não, meu irmão. Não é isso não. É provar e ver. Provar. Esse provar aqui é o degusta. Degusta a bondade do Senhor. Para de achar que Deus é mau. Mas eu não posso. Você pode, meu irmão, iguais a essas pessoas aqui, ó. Morreram no mesmo dia. Foram picados por serpentes e alguns morreram. Aqueles que criam, que tinham um coração um pouco mais voltado para o Senhor, obedeceu a palavra do Senhor, que era olhar para o próprio mal que os matava. Já pensou? Olhar para o mal, para o pecado que os matava. E eram curados. Com que coração você olha para Deus? Você tem que sempre se perguntar isso. Com que coração? Para de avaliar o mundo com a sua ótica. Eu sei que isso aqui é meio delicado de falar, mas para de concluir o mundo a partir da sua visão de mundo. Para com isso. É porque eu discerni isso, eu compreendi isso, agora eu vou rotular todo mundo. Para com isso, meu irmão. Para com isso de julgar as coisas, julgar o mundo a partir da sua ótica final. Acorda para a vida. Aí você pega, descobre uma roda e agora a partir dessa descoberta você marca todo mundo. Para com isso. Tem um pouco mais de sensibilidade, meu irmão. Provar e ver de que o Senhor é bom. Provar e ver de a bondade, a misericórdia, a graciosidade do Senhor. Não é provar, vamos ver se o Senhor é bom. Que negócio é esse? Lá no Egito a gente tinha carne, aqui a gente não tem. Meu irmão, isso é tentar o Senhor, não é provar o Senhor. É provar e ver de que o Senhor é bom. Não é provar para ver, para descobrir. Não é isso. O Senhor é bom. Experimente a bondade do Senhor. Experimente, creia assim. Já vai para Deus crendo que Ele é bom. Já vai para o Senhor crendo que Ele é bom. Aí você experimenta essa bondade. Agora sim você fica, não sei não, meus irmãos, as escrituras falam tanto da bondade de Deus e você prefere pegar um episódio separado. Você prefere pegar um episódio separado que não leva em conta o contexto, não leva em conta nada. Meu irmão, a gente morre até com muita água, irmãos. Ei, a gente morre até de muita água. A gente morre até de beber remédio, irmão. A gente morre. A dosagem é tudo. A diferença entre a droga e o remédio, irmãos, é a dosagem. Até água mata, meu irmão. Até comida boa mata. Então como é que você olha para o Senhor? Como é que você olha? Não pratiquemos imoralidade sexual ou outras imoralidades, como alguns deles fizeram. Em um só dia morreram 23 mil, não é 2.300, nem 2.000 e nem 230, irmãos. É 23 mil. Tampouco devemos por Cristo à prova, como alguns deles fizeram e foram mortos por serpentes. Colocaram Cristo à prova. A gente estava com...
Gente, ele disse, eu vou à frente de vocês. E disse mais claro ainda, Deus falou através de Moisés, olha, o meu anjo, quer dizer, o meu ungido vai na frente de vocês, viu? Veja, olha, não sejam rebeldes com a voz dele. Olha, ó, o meu ungido, o meu Messias, o meu anjo vai na frente de vocês. Olha, o que vocês fizerem vai ser para ele. Tudo que vocês fizerem, tudo que vocês falarem vai ser para ele. Toma muito cuidado, não sejam rebeldes, não sejam desobedientes, porque o meu anjo vai na frente, vai estar ali. Já era o Cristo pré-encarnado, ele vai com vocês. Por isso, gente, imoralidade, gente, rebeldia, desobediência, meu, tem tratamento rápido. E que você tem a mania de olhar para as coisas de Deus de forma cronológica, temporal. Irmãos, desobediência e rebeldia é tratado rapidamente. Todos os pecados são tratados, e são tratados aqui. Para de pensar escatologicamente, para de pensar no futuro. Todos os pecados são tratados aqui. Pode ser que não sejam punidos plenamente aqui, mas são tratados aqui. Dentre esses pecados, rebeldia e desobediência, meu irmão, tem sabor amargo. Cuidado com a rebeldia e com a desobediência, tá entendendo? Você já é salvo pela graça, é salvo pela bondade. Como é que a gente pode desobedecer a Deus? Você que é cristão, você sabe que você foi salvo sem fazer nada. Você sabe que se você fosse julgado por aquilo que você falou, pensou e fez, você estava perdido, você sabe disso. Então você foi salvo pela graça. Não foi porque você é bom, não. Então você já é salvo, já é liberto, já é perdoado. Já não resta mais sacrifício pelo seu pecado. O sacrifício foi feito, você já está perdoado, está salvo. Obedeça agora. Como é que eu posso desobedecer aquele que me salvou, que me perdoou, que me resgatou, que me restaurou? Como é que eu posso desobedecer aquele que me restaurou, meu irmão? Então não coloquemos Cristo à prova no sentido de vamos ver se ele é mesmo, vamos ver se ele é mesmo. Meu Deus do céu. Tem pastores que fazem isso, apóstolos, mestres. Vamos ver, vamos ver, vamos ver. Irmãos, nós sempre fazemos coro com a voz que nos convém. Como diz o cantor lá, né? A gente sempre faz coro, a gente canta junto aquilo que nos convém. Então põe isso no seu coração. Eu sempre vou fazer coro com a voz que me convém, sempre. Então coloca isso no seu coração. Coloca isso no seu coração. E saiba que você naturalmente tem inclinações, que você tem desejos, então você tem que tomar cuidado. Cuidado com o quê? Aqui, olha, coisas más, idolatria, desejos maus, desejos exacerbados. Cuidado, meu irmão. Além disso, não murmurem como alguns deles murmuraram e foram mortos pelo destruidor. Olha só, não pratiquemos imoralidade como alguns deles fizeram. Imoralidade sexual no caso lá, imoralidade sexual. E foram mortos em um só dia 23.000. Além disso, não murmurem como algum deles fizeram e foram mortos pelo destruidor. Essas coisas aconteceram a eles como exemplo e foram escritas como uma advertência para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos, Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Então é o perigo de você praticar coisas más, idolatria, autoconfiança. Cuidado com os desejos desordenados, os desejos exacerbados, porque desejos todos nós temos, mas eu vou saciando o meu desejo, ele vai perdendo o controle. Todos nós, gente, temos desejos, todos nós temos confiança e podemos ter uma autoconfiança exacerbada. Todos nós temos inclinações, enfia na sua cabeça isso. Você nasceu de novo, mas o velho homem está aí ainda. Você tem que fazer morrer a velha natureza que está em você, que está em mim. Como disse Colossenses, Paulo aos Colossenses, fazei morrer a velha natureza. Faça morrer. Os pecados de Israel servem de advertência. Gente, eles passaram, foram batizados no mar, eles tiveram a presença de Deus através da nuvem, a presença de Deus através da coluna de fogo, eles beberam de Deus através da água que saiu da rocha. Meus irmãos, eles comeram pão do céu, pão sobrenatural, eles comeram e caíram e morreram, alguns pelo anjo destruidor, o outro, a terra abriu a boca e comeu eles. Em um dia só morreu 23.000 pessoas.
Querido, eles tiveram experiências. Experiência não garante permanência. Experiência não substitui obediência. Então vigiemos, vigiemos. Essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertência para você e para mim. Estas coisas, estou no versículo de número 11, essas coisas aconteceram com eles como exemplos e foram escritas como advertência para nós sobre quem tem chegado o fim dos tempos. O fim dos tempos é a partir de Cristo, cara. Cristo veio o fim dos tempos, porque na plenitude dos tempos Deus enviou seu Filho. Na plenitude dos tempos, no começo do fim dos tempos, Deus enviou seu Filho. Pronto, está resolvido nossa parada, está resolvido nosso pecado, está resolvido nossa separação de Deus. Acabou. Agora vigiemos, vigiemos. Tomemos o devido cuidado. Olhemos para o Antigo Testamento e falamos, meu Deus do céu, olha lá para trás e fala assim, meu Pai, esses caras ouviram a voz audível, e todo mundo, numa coletividade, eles ouviram a voz física de Deus. Eles viram o monte fumegar, os trovões trovejar, os relâmpagos relampejar, eles viram isso, eles ouviram a voz com tremor, eles ouviram. E isso não garantiu que eles não morressem, isso não garantiu que eles permanecessem, isso não garantiu que eles não precisavam obedecer mais. Então, exemplo para você e para mim serve de exortação, serve de advertência para nós sobre quem tem chegado ao fim dos tempos. Assim, aquele que considera estar de pé, cuide-se para que não caia. Você está de pé? Vigia. Porque eles tiveram mais experiências do que eu e você. Tiveram muito mais experiência. Essas coisas aconteceram como exemplos. Deus nos ensina por meio dos erros do passado. Deus pode ensinar você, pode ensinar a mim, a partir das coisas, dos erros dos irmãos do passado. 4 pecados que derrubam: desejo, mal, idolatria, imoralidade e murmuração. 4 desvios, 4 desvios, que é tudo a mesma panela, o mesmo cozido. Desejo, coisas más, idolatria, imoralidade, murmuração. Nós vimos isso aqui, irmãos, do versículo 6 ao versículo 10. 4 desvios. E você tem que tomar cuidado. Coisas más. Coisas más. Cuidado com as coisas certas. Nem toda coisa certa é boa. Nem toda coisa certa é boa, gente. Por exemplo, o irmão do filho pródigo, do filho moço, do filho mais moço, fez tudo certo. O irmão do filho mais novo, lá da parábola do dita filho pródigo, fez tudo certo, mas era coisa má. O irmão mais novo fez tudo errado, mas acabou, como tudo estava errado, deu tudo errado, como tudo estava errado, conclusão deu errada, a conta deu errada, teve que se arrepender. Acabou fazendo a coisa boa, que é se arrepender. Acabou fazendo a coisa boa. Então cuidado, você que está de pé, cuidado para que não caia com coisas más, com idolatria, com imoralidade, com murmuração. Antes de você cair, você recebe avisos. Antes de qualquer pessoa cair, a gente é iluminado, a gente é esclarecido. Sempre, sempre. Então vamos cuidar com relação às coisas más. E como é, pastor, que eu tenho que cuidar das coisas más? Vigia com a coisa certa. Não estou incitando ninguém a fazer coisa errada, mas a coisa certa muitas vezes pode ser uma armadilha. Lembra lá da árvore do conhecimento do bem e do mal? Era do bem e do mal, ali é bem mal. Ali é bem mal. Nem todas as coisas do bem são boas. A árvore do conhecimento do bem e do mal. Então cuidado com as coisas más, com a idolatria, ou seja, eu falei hoje para vocês, aquela pregação de hoje tem que ser divulgada, hein? Escreva 5 coisas importantíssimas para vocês. Uma dessas coisas tem tendência para tomar o lugar de Deus. Assim, literalmente, materialmente, tire Deus e escreva lá 5 coisas muito, muito, muito importantes para mim. Escreva em algum lugar, para que você tenha noção, para que você tenha um pouco de noção. Escreva lá 5 coisas muito, muito, muito importantes para mim. Tem que escrever isso. Uma daquelas coisas ou 2 daquelas coisas tem facilidade para tomar o lugar de Deus. Então cuidado com as coisas más, com a idolatria, com a imoralidade, com a murmuração. A gente se afasta
antes de começar a agir errado. A gente se afasta da fonte, a gente se afasta da revelação, a gente se afasta da revelação antes de começarmos a cair. A gente começa a não ligar para o que Deus fala, para o que Deus orienta. Então, cuidado com as coisas más, com aquilo que tem a tendência de tomar o lugar de Deus, cuidado com os desejos exacerbados, com a imoralidade, cuidado com a murmuração, falar coisa que não é, coisas que não são, coisas que não convêm, coisas que não edificam. Cuidado com as palavras da sua boca, cuidado, muito cuidado com as coisas. Então, o perigo da idolatria, da autoconfiança, o perigo da idolatria, da autoconfiança, de colocar coisas no lugar de Deus. Muito cuidado. Cuidado com esses 4 desvios: o mal, a idolatria, a imoralidade e a murmuração. Muito cuidado. Tá bom? Muito obrigado por tua presença aqui, por tua audiência aqui. Eu conto com a tua presença aqui todos os dias, de domingo a domingo, entre 9 e 10 da manhã. Convide seus amigos e amigas para participarem conosco também. Peço-lhes também que nos ajude em oração. As orações de um justo podem muito em seus efeitos. Por favor, irmão, ore pela minha vida. De verdade. Ore, você pode não fazer muita coisa por nós, mas ore, por favor, pela minha vida, pelo nosso ministério. Ore para que o Senhor dê força, vigor, sabedoria, discernimento. Porque não é fácil não, então eu peço a vocês todos que orem por nós, orem pelo Ministério Apostólico Metodista. Eu peço a vocês também que nos ajudem na medida do possível financeiramente. Você é abençoado aqui, é edificado aqui. Então abençoa a gente também no aspecto financeiro, porque precisar nós precisamos, pedir nós pedimos, fica pela sua consciência ajudar ou não ajudar. As contas estão aqui abaixo e você pode colaborar conosco, tá bom? Eu nunca soube, eu não sei de alguém que tenha fora a nossa comunidade, eu não sei de ninguém que nos tenha ajudado aqui pelo YouTube. De repente, hoje é o seu dia de ajudar a gente. Vamos orar agora, meu Pai amado, meu Deus querido, muito obrigado por essa manhã, pela palavra, pela orientação, pela revelação. Livra a gente do homem mau, da pessoa má, da pessoa violenta. Nos dê uma semana abençoada de excelência. Em nome de Jesus, que o grande amor de Deus, que a graça do Senhor Jesus, que a consolação do Espírito Santo esteja com todo o povo de Deus, desde agora e para sempre. Amém e amém. Graça e paz do Senhor Jesus. Bom dia a todos.